Oi, gente! Hoje nesse vídeo eu vou falar como eu consegui trabalhar em childcare como professora de educação infantil aqui na Irlanda super rápido. E não foi mais rápido porque eu que, embolei o negócio. Porque eu achava que, como eu não falava inglês, então eu não ia conseguir o trabalho. Então, gente, já digo pra você que é super fácil, super simples e você pode conseguir sim. Mas você precisa atentar a esses detalhes que eu vou passar pra vocês agora neste vídeo. E se você ainda não me segue, chegou aqui neste canal de paraquedas, então já começa a me seguir, porque eu compartilho com vocês todas todas não, né, gente? Mas as experiências que eu tenho como pedagoga, sendo professora internacional agora, ó, gente. Professora internacional. E olha só, eu vou te dar 10 dicas de ouro, 10 passos, não vou dizer 10 passos, né? Mas são 10 coisas que você precisa se atentar, as mais importantes, as questões assim que mais chegam nas minhas redes sociais, eu vou contar tudo aqui neste vídeo. E a última, você não vai querer ficar de fora, porque realmente é o pulo do gato. Vamos lá. Primeira coisa, gente, se você quer trabalhar na sua área, você precisa ter as suas documentações todas corretas. Quais são essas documentações? O seu diploma, histórico, tudo. E uma coisa muito importante, que eles dão muito valor aqui na Irlanda, é a sua carta de referência. Mesmo que você acabou de chegar na Irlanda, suas experiências só são lá do Brasil, eles vão pedir sua carta de referência. Então, tenha todas as cartas de referência. Eles pedem no mínimo ali duas cartas de referência, as duas últimas empresas que você trabalhou. Então, já traga essas documentações com você. Essas documentações precisam ser traduzidas, a tradução tem que ser juramentada. Ah, Fernanda, eu faço isso no Brasil ou deixo para fazer na Irlanda? Eu fiz aqui na Irlanda e eu acho melhor fazer aqui na Irlanda. Geralmente as pessoas que fazem tradução juramentada, eles são muito rápidos, dependendo da empresa. A minha que fez a minha tradução, ela foi muito rápida, então eu não tive problema com isso. Então, eu acho melhor fazer aqui, até porque, gente, tem quando você traz juramentado do Brasil, tem uma questão, eu já deixei um vídeo falando sobre isso, né, onde traduzir seus documentos. O meu conselho é, traduz aqui, eu achei melhor, né, mas se tiver alguém que fez de outra forma diferente, pode deixar aqui os comentários que eu não me importo, não. Segunda coisa, gente, trouxe suas documentações. Para que, Fernanda, essas documentações? Porque você precisa validar o seu diploma para poder trabalhar nessa área. Eu posso começar a trabalhar nessa área sem ter meu diploma validado? Posso, mas aí eu vou trabalhar como after school, que são as crianças que estão na escola primária e que elas passam a parte na escola primária e depois vêm para a creche. Aí você vai trabalhar com esse grupo de crianças. São crianças ali já na sua faixa etária ali de 6 anos para cima. Então, é esse grupo que você vai trabalhar. Eu, particularmente, comecei com esse grupo, né? Apesar de não ter gostado, não me identifiquei. Nunca me identifiquei para trabalhar com crianças maiores, ali já beirando a adolescência. Não é um grupo que eu gosto de trabalhar. Então, logo quando eu iniciei ali, então, eu ainda não tinha meus documentos validados. Por quê? Porque eu nem sabia por onde começar. Procurei aqui na internet, não tinha nenhum canal como o meu aqui, que te dá dicas importantes, conta a experiência para você entender mais ou menos como é que funciona. Então, dá valor a esse canal, gente. Já começa a me seguir se você não me segue e curte este vídeo para o YouTube, querido, entender que este vídeo, que esse conteúdo é importante para ele começar a espalhar ali para outras pessoas. Ok? Então, toda a documentação valida, ainda que você não validou, você consegue trabalhar como after school, mas você tem que ter todas as suas documentações. E o importante, gente, dessa questão de trabalhar com after school, é interessante porque mesmo que você, digamos, né, vamos supor que você não terminou o curso no Brasil, então você pode trabalhar com childcare. E se é o seu interesse, você gosta de trabalhar com criança e você quer dar continuidade, mas a sua faculdade foi interrompida porque o seu desejo de aprender inglês era maior, então isso é maravilhoso. Você trabalha com after school
Mas isso é um assunto à parte, eu posso até depois fazer um vídeo, se vocês disserem que quer saber mais sobre After School, comenta aqui, que aí eu faço um vídeo só sobre o trabalho de After School, ok? Mas você consegue trabalhar em creche, mesmo sem ter o seu diploma validado no momento que você aplica o currículo, ok? Outra coisa, muitos de vocês me perguntam, Fernanda, tá, e como que é? Como que é esse trabalho? É igual no Brasil? Como, às vezes eu fico ali confusa de não querer, às vezes eu fico com medo, acho que eu não vou dar conta de trabalhar, porque é uma outra língua, e aí você vem com a cabeça de professor do Brasil. Veja, gente, a educação na Irlanda, ela é totalmente diferente da do Brasil. Apesar do Brasil, nas suas faculdades, ensinar que a criança aprende brincando, na prática, a educação no Brasil é centrada no professor, não é centrada na criança. Então, aqui é totalmente diferente e às vezes até um pouquinho entediante para o professor. Para o professor como eu, que estou acostumada a estar no centro do aprendizado, né? Então, eu escolho o que a criança vai aprender. Ó, Ai, meu Deus. Eu que escolho o que a criança vai aprender, eu que escolho a hora que ela vai aprender, e não é assim aqui. Aqui a criança ela é livre para aprender aquilo que ela tem interesse, né? E como que a gente descobre? Como que é esse trabalho? A gente fica observando eles brincar. Gente, a gente observa eles brincar. E às vezes é entediante, né? Não vou negar para vocês, é um trabalho às vezes entediante, né? Se você não tiver ali muito articulado com eles, né, prestando atenção e criando novas oportunidades para ele aprender. Por exemplo, tem uma criança na minha sala que ele é apaixonado pelo Bin Lorry. Vocês sabem o que é isso? Bin Lorry. O Bin Lorry é o caminhão de lixo. E ele é apaixonado. Tem criança que é apaixonada por caminhão de lixo, do trabalho do pessoal da limpeza. Então, esse menino é apaixonado pelo Bin Lorry. Então, quando o Bin Lorry passa na frente da creche lá, já começa aquela gritaria: Bin Lorry, Bin Lorry! E aí vai. Então, vendo que ele tem esse interesse por isso, então o que é que a gente fez? A gente começou a trabalhar com a questão de reciclagem, qual é o papel do motorista de Bin Lorry, porque ele quer ser o motorista do Bin Lorry, gente. E aí a gente construiu com papelão um caminhão. Você vê, então a aprendizagem, eu peguei esse gosto dele, da preferência dele por Bin Lorry, e transformei num aprendizado que o que é importante ter os caminhões de lixo, cuida da cidade, né? A questão da reciclagem, como é importante a gente ter uma consciência de reciclagem, porque a gente produz muito lixo. Então, ao invés de eu ficar escolhendo o conteúdo, a grade curricular da criança, a gente não tem uma grade curricular, a gente tem sim. A gente tem ali sabe a BNCC no Brasil? A gente tem a ISTER. ISTER é o currículo da educação infantil, que são temáticas como bem-estar, identidade e pertencimento, são 4 temáticas, né? Pensando e praticando, né? Explorando. Então, tem as temáticas para o professor, mas assim, são conceitos que a gente entende que o ser humano precisa, mas não necessariamente é um conceito engessado, em que a gente só vai estudar aquele conceito, por exemplo, tem a parte ali de explorando e pensando, que entra a parte da expressão corporal, da coordenação motora e dessa parte mais física e cognitiva, né? Cognitiva no sentido assim de coordenação visomotora, espacialidade, coordenação fina, coordenação grossa, então é nessa parte aí. Então, a gente não tem ali um livro didático com essas atividades. Então, a criança, os materiais estão à disposição deles. Então, se a criança ela quer pintar, quer aprender a pegar no lápis, a gente não fica ali forçando, pega o lápis, menino, agora é a hora de pegar no lápis. Não, fica lá. Os materiais ficam à disposição deles e eles mesmos vão lá, pegam, desenham e fazem. E, gente, eu particularmente, eu sou muito entusiasta desse tema. Eu gosto dessa forma, apesar de eu achar entediante. Por quê? Porque minha cabeça
foi criada ali onde o professor era o centro. E eu acho fantástico. E você observando, você vê como que a criança aprende, gente. É muito legal. Mas enfim, então a estrutura de trabalho, você que fica ali preocupada, ai, não sei se eu vou dar conta, se eu não vou, a estrutura é essa. As crianças vão estar brincando o tempo todo, você vai estar atenta às brincadeiras dele, e dentro daquela atenção, você tem o currículo da educação infantil, que é este documento, AISTER, é AISTEAR. Essa é a Bíblia da educação infantil aqui na Irlanda. Então, você vai fazendo ali vai estendendo o conhecimento da criança nesse processo. Então, outra coisa também, até postei nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui os links aqui embaixo para você me seguir. E aí lá eu tô compartilhando todos os dias as coisas que acontecem no dia a dia. E aí eles são apaixonados em snail, que é caramujo, caracol. Eu nunca sei a diferença de caramujo e caracol. E aí, de tanto eles falarem no caramujo caracol, aí a gente vai, traz o caramujo para dentro da sala e faz parte das conversas da rodinha, e a gente descobre qual que é a parte, porque que ele tem aquela casa ali, aquele negócio no corpo, né? Qual o grupo de animais ele faz parte, entendeu? Então, os conceitos, a coisa assim mais elaborada, é partindo da curiosidade deles. Então, você consegue trabalhar mesmo. Gente, meu inglês é lamentável. E agora tá lamentável. Mas antes, quando eu comecei, era triste. Não era nem lamentável, era triste. Então, esse. E quem vai trabalhar junto com você? Você sempre vai ter. Sempre não. Se a pessoa que vai trabalhar com você, se você vai ter companheiro de trabalho ou não, vai depender da quantidade de crianças que tem na sua sala. Então, para as crianças que eu trabalho, que são crianças de 4 a 5 anos, então, para cada 8 crianças no período do ICC, é um adulto. Me enrolei aqui. Para 8 crianças, para cada 8 crianças, um adulto, no período do ICC. O que é ICC? ICCE. Tô falando em inglês, tá? ICCE, mas é ECCE. Esse é o programa do governo e essas são as siglas. É um programa do governo que é Escola Gratuita Educação Infantil para todos. E todos têm o direito e são obrigatórios estar nessas 3 horas. Eles não são obrigados a estar na creche, né? Mas eles são obrigados a participar, que é como se fosse um preparatório, né? Para a escola primária. Então, são 3 horas todos os dias. Então, nessas 3 horas, precisa ter 8 crianças para uma professora. Depois desse horário, que é o horário de creche que a gente coloca, então, para cada 11 crianças, nessa idade que eu tô falando, tá, gente? 4 a 5 anos. São 11 crianças para cada um aluno. Na minha sala tem 22 crianças. Então, são 3 professoras. Mas na parte da tarde, a professora líder vai embora e ficamos nós duas que fazemos parte das crianças que ficam na creche. Então, eu vou me adiantar aqui que eu não quero que esse vídeo fique tão longo, mas eu acho importante dizer para vocês essas nuances, né? A sala de bebê é uma outra estrutura, né? Mas vou chegar já nela. Deixa eu me seguir aqui para ver se eu não me perder no tempo. Uma outra coisa, gente, que vocês me perguntam sempre, que é o quarto ponto. Quanto ganha uma professora? Veja, o professor, ele tem um professor mesmo, né, que trabalha com o ICCE. E tem o professor de creche, que é assistente de crianças, e tem o professor de sala de aula mesmo. Então, o salário vai depender do seu level, do nível de qualificação que você tem. Então, se você tem uma qualificação, você validou seu diploma e você ficou na qualificação máxima, que é a 7, né? 7, level 7. Então, essa qualificação, você pode ser professor da sala, você pode ser até coordenador, tem o que eles chamam de teamwork, time o quê, meu Deus? Esqueci. É como se fosse um coordenador, sabe? Um supervisor ali de equipe. Então, com essa qualificação, a minha qualificação foi essa, level 7.
E eu posso perfeitamente ser ou líder de sala, ou ser coordenadora. O que eu quiser ser, eu posso ser com a minha qualificação. Então, a faixa salarial é ali em torno do mínimo até qual que é o salário mínimo daqui da Irlanda hoje. Gente, agora olha que coisa. Bom, eu vou colocar como 13,50, porque é o mínimo que as creches praticam aqui, principalmente no interior. Em Dublin, as creches costumam pagar um pouco mais. Por quê? Porque a vida, o custo de vida em Dublin é mais caro. E nas cidades também, assim, maiores, né? Se você puder, se você já mora na Irlanda e estiver em Dublin e você quer abrir mão de estar trabalhando em cidade grande e tal, eu vejo que as cidades pequenas, sabe? Irlanda já é um ovo, né, gente? Então, quando você vai para uma cidade menor, a qualidade de vida é melhor. Eu gosto, né? E aí você tem mais ali, mais. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas na cidade grande a gente tem mais oportunidades de trabalho. Penso que não é tão assim, não, sabe? Porque aqui a minha cidade é um ovo, muito pequenininha, e tá aí a creche. A creche onde eu trabalho mesmo tá precisando de gente para trabalhar e não acha. Então, dependendo de onde você for. Então, a média salarial é de 13,50 até 20 euros. Dublin é uma exceção, já vi seguidoras minhas falando assim, Fernanda, eu ganho 20 euros por hora e o meu nível é 6. Falei, bom pra você, que ótimo, né? Eu não ganho tudo isso. Mas eu acredito que é pelo custo de vida. Os aluguéis em Dublin é absurdamente absurdo. Gente, aqui onde eu moro já é um absurdo, eu já acho caríssimo, imagina, né? Então, a estrutura, a base salarial é essa, entre 13,50 a 20 euros, dependendo do seu nível de qualificação. Outra coisa, sobre responsabilidade, que é o quinto ponto, eu antecipei, mas eu quero deixar um parênteses aqui. Se você tem interesse de trabalhar como professor, trabalhar em creche, né? Porque você quer melhorar o seu inglês, eu sugiro que você não vá para a sala dos bebês. Porque, gente, é óbvio, né? A maioria dos bebês não falam e você é a pessoa que vai estimular a fala naquela criança. Então, o que aconteceu comigo quando eu entrei? Qual foi a minha experiência? Como eu ainda não estava com meu diploma validado e eles estavam precisando muito de gente, porque foi nesse período, não foi nesse período não, mas eu entrei em fevereiro, né? E aí uma das funcionárias pediu conta, né? Pediu demissão, porque acontece muito. Aqui a rotatividade de profissionais é muito alta, porque fica, não gostei, vou para outra, não gostei, vou para outra, e é assim. Tem uma rotatividade muito grande. Então, não tem esse negócio, o melhor momento. Lógico que agora nas férias é o melhor momento mesmo, porque tem after school, então é melhor mesmo. Mas o ano todo tem vagas. Você abre ali o aplicativo para procurar emprego, tem vagas nessa área. Então, minha ressalva, quando eu entrei como after school, entrei com adolescentes. Foi bom, mas para mim foi muito, sabe? Como eu tava zerada no inglês, então eu entrei no after school e, gente, eu sofri muito. Por quê? Você trabalha ali com criança que tá ali entrando na adolescência, eles pegam as coisas no ar, vocês sabem disso, né? Então, quando eles não têm uma referência de autoridade, de liderança, eles começam a aprontar, gente, mas esses meninos aprontavam comigo. Eles eram muito respeitosos, né? De nunca faltar. Também se faltou, eu não entender, né? Porque se chegou assim, Fernanda, só tonta. Aí eu, e aí eles fazem isso pra tirar onda. Mas como eu não dominava o inglês, gente, para mim foi muito difícil, porque adolescente é aquela idade que você não pode dizer não. Você tem que argumentar. E como é que você argumenta sem falar? Então, para mim foi bem complicado. E aí, depois do after school, aí eu fui para a sala que eu estou hoje, mas por falta de profissional, me colocaram no bebê, sabe? Foi botando aos pouquinhos. Fernanda, preciso que você cubra o almoço. Fernanda, fulano faltou, preciso que você vá pro after school. Aí ficava, pro after school não, pra sala dos bebês. Aí ficava nessa, e a gente, quando você tá assim, ansioso, agoniado, tudo, a primeira coisa que você quer é rotina. E aí eles ficavam me pedindo, eu chegava no trabalho, eu nunca sabia pra onde eu ia. Aí às vezes eu tava
cobrindo um. E nessa rotatividade, numa hora eu tava numa sala, isso é péssimo para quem tá aprendendo. Para mim, não vou dizer que é péssimo, porque cada um tem um pensamento diferente, né? De como encara desafios. Para mim foi muito desafiador, porque eu sentia muita vergonha de não saber falar inglês. Ah, que doideira! Eu sentia muita vergonha e eu ficava muito irritada comigo, ficava muito. Gente, eu chegava em casa, eu chorava, era um terreteté. Mas, bobeira minha, mas no momento, naquele momento, eu não tinha, e eu tô te falando que eu passei por isso, porque eu não quero que você passe. Não fique, né, chateado porque você não sabe falar. Ah, você que não sabe, pronto, acabou essa história. Entendeu? E pode ser simples, mas começa a criar situações assim que te ajude a se sentir mais confortável. Isso eu tô falando para quem não sabe inglês. Então, eu evitaria a sala dos bebês, se você não tem um inglês assim bem resolvido e se é o seu interesse aprender, eu evitaria. Um conselho, né? Mas aí você vê o que é melhor para você, se você se sente mais confortável e tal. Até confortável, né? Para mim era até confortável porque eu não precisava falar. Por exemplo, o menino chorava, eu pegava ele no colo e, pai, meu filho, para de chorar. Entendeu? Mas é engraçado, gente. O bom de trabalhar nessa área, aqui na Irlanda, esse trabalho, assim, é porque você tem seus finais de semana livre. Quando eu trabalhava na limpeza, numa casa de idosos, eu não tinha feriado e não tinha feriados e não tinha os finais de semana. Só o sábado que eu não trabalhava. Mas feriados, eu trabalhava. E eu achava horrível, porque às vezes meu marido estava em casa e eu não estava. Tava trabalhando. E agora é maravilhoso porque a gente só trabalha de segunda a sexta, a gente tem os nossos feriados livres, a creche tem os momentos do ano que ela fecha, então você tá ali livre, né? Tem 2 férias por ano, mas só são 2 semanas, tá, gente? Mas tem ali 2 férias, a carga horária você vai escolher de acordo com a sua permissão de trabalho. Então, se você tem uma permissão de trabalho, você é intercambista, então você só pode trabalhar 20 horas, então provavelmente eles só vão te dar 20 horas, né? 20 horas para se sustentar aqui na Irlanda, gente, é muito pouco. Então, a maioria dos intercambistas tem que se virar para conseguir, até porque vai chegar um momento, gente, que vai ser impossível vir para a Irlanda com essa comprovação de dinheiro, né? De renda. Não é renda, né? É um valor que tem que ser comprovado para vir aqui para a Irlanda, gente. E os três últimos, três últimos, que é a questão do currículo, gente. Como enviar? Às vezes eu recebo muito essa pergunta de como enviar currículo. Se você já está na Irlanda, tem os aplicativos que você pode aplicar e você pode escolher a creche mais próxima da sua casa, e eu fiz isso, escolhi a creche mais perto da minha casa, procurei ela na internet e mandei o currículo. Simples assim. Ah, Fernanda, eu tenho dificuldade de fazer currículo, não tô mandando e não tô recebendo resposta. Olha, gente, eu tenho uma mentoria para ajudar você nesse processo de simplesmente pegar você na mão e fazer todo o processo com você. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você não quiser, não, Fernanda, eu só preciso ali de uns modelinhos, tal. Então, eu tenho um modelo de currículo, eu tenho um modelo de declarações, de referência, tem todos os modelos que eu coloquei tudo dentro de uma planilha, o passo a passo de como você validar o seu diploma, todo o processo que você precisa, quais os documentos, onde aplicar, qual que é o link, qual o formulário que eu devo preencher para validar meu diploma. Todo esse processo burocrático, eu condensei ele todo num e-book e vou deixar aqui também o link para você já ir se familiarizando, já ir conhecendo como é o processo. Mas se você estiver no Brasil ou se você estiver aqui, gente, é uma oportunidade para vocês trabalharem e não ficar só de cleaner. E eu digo cleaner, gente, a gente, numa das nossas tarefas na creche é manter o ambiente limpo. Então, a gente não vai fugir da função de limpeza. Mas a gente vai estar num patamar ali, não um patamar, mas a gente vai estar ali numa estrutura
que favoreça um aprendizado, assim, muito melhor, né? Principalmente quem mora em Dublin, que termina ali com muitos brasileiros, né? E ali, aí passa 2, renova o curso ali de inglês e tal, e volta pro Brasil frustrado porque não aprendeu inglês. Então, é bom você se desafiar em algo novo, né? Trabalhar com pessoas falantes da língua inglesa, trabalhar com a criança que só vai conversar com você em inglês, né? E você começar a entender como é que funciona a área e, assim, instigar até você a querer estudar mais e estar em outros lugares. Eu vejo esse trabalho de childcare, ele abriu muito a minha mente para muitas possibilidades aqui na Irlanda. Então, é uma oportunidade, eu sempre falo, apesar de ter coisas que eu não gosto, apesar de eu ter hora e dia marcado para sair, mas esse trabalho me deu oportunidade de, assim, expandir o meu pensamento, a forma como eu vi o aprendizado, muitas coisas. Por causa dele, eu comecei a fazer outra pós-graduação. Enfim, gente, essa pós-graduação eu faço online, é do Brasil também, mas isso é outra história. E, por último, né, eu já disse aqui, mas sempre me fazem essa pergunta, é a questão de visto. As creches concedem visto? Gente, para você saber disso, você vai ter que entrar em toda creche. Você vai ter que entrar em contato com as creches e saber, né? Eu vou deixar o link do Indeed, que é o site de trabalho, né? É o mais famoso aqui na Irlanda. E aí você dá uma checada e sai, todas que se aplica, vai estar lá, ó, você tem permissão de trabalho, aí você já vai saber que a creche não vai te dar permissão de trabalho. Mas mesmo assim você manda e-mail. Se você não quiser aplicar diretamente pelo site, gente, eles vão estar lá o nome da creche que tá precisando, certo? Você vai no Google, procura essa creche, aí lá tem todas as informações da creche. Tem e-mail, então você manda diretamente para o empregador. Que eu acho que essa é uma dica muito válida para quem está aí atrás de visto. Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma, mas já ouvi aqui alguns relatos de algumas pessoas que conseguiram visto através do Child Care, né? Na minha creche, infelizmente, eu já perguntei para eles, eles não fazem esse benefício, certo? E por último, eu gostaria de deixar uma dica para quem quer trabalhar nessa área, mas não tem formação nenhuma e já mora aqui, tem visto. Sabe, gente, eu fico pensando, as pessoas que moram aqui, que tem permissão de residência, ou seja, tem um passaporte europeu e tal, e ficam trabalhando no mesmo lugar como cleaner e tal, eu fico pensando assim, qual que é a pretensão da pessoa, né? Qual que é o objetivo dela? Às vezes a pessoa, ela acha que aquilo é o fim, pronto, eu quero ficar ali, é só o que eu consigo. E o que eu quero dizer para você é que não, você consegue mais, você consegue, se você gosta e você é o que você quer para sua vida, gente, ok, eu sou a pessoa que eu mais apoio se é isso que você quer mesmo. Mas se você tá nessa função hoje, pensando que você não consegue, que é muito difícil para você, e você se sente ali meio que frustrado por estar nessa função, mas não vê outros horizontes, então estou aqui para dizer para você que existe outros horizontes, sim. E que a área da educação é uma área muito promissora, vai fazer você abrir os horizontes, principalmente para aqueles que, como eu, chegou aqui zerado no inglês, né? Então, uma vez que você aprende a língua, você pode fazer. Gente, olha, você pode trabalhar diretamente na TUSLA, que é o órgão que é como se fosse um conselho tutelar aqui na Irlanda. Você pode trabalhar na TUSLA. Você pode trabalhar como social care, que é aquelas que fazem atividades. É como se fosse um membro da comunidade, sabe? Então você faz projetos para o governo, para as comunidades, por exemplo, crianças que sofreram abuso, crianças, enfim, várias coisas. E você pode, gente, eu falei, isso aqui eu não sei nem se eu vou poder, vou ver o que é que se eu faço um corte, mas enfim.
Então, você pode trabalhar na Garda, você pode continuar seus estudos, pode ser professor universitário, porque também é uma demanda muito forte, professor universitário aqui na Irlanda. Então, se você gosta da área acadêmica, então, começa pelo childcare. Você pode fazer esse curso online, vou deixar os links aqui também. E pronto, gente. O céu é o limite para você. E se você ainda não me segue, chegou até aqui e não me segue, por favor. E se você não curtiu também esse vídeo, faça isso. Você me ajuda e eu te ajudei aí com informações excelentes. E o máximo que você pode fazer é me seguir, curtir e ainda comentar. E dizer aqui qual conteúdo, qual assunto que você gostaria também de saber, que eu falei e você continuou com dúvida. Põe aqui nos comentários que eu faço para você, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!